Após a separação, a vida do Rafael mudou muita coisa. Ele se tornou uma criança rebelde, ele se fechou muito, ele pegou aquela responsabilidade para ele, sem o perceber. A maior dificuldade de lidar com o Rafael pai é porque ele era muito mandão. Às vezes, ele fazia muito papel de pai e ficava muito chato, brigava muito e chegava até a querer bater na gente. Eu queria ensinar eles o quê? O que eu não tive. Ele quis ser o meu pai, ser o meu marido, ser o pai dos irmãos, ele quis impor castigo, ele quis cuidar de mim. O namoro do Rafael e da Bruna, eles saíam bastante, bebiam muito. Eles chegavam em casa no final de semana, depois das baladas, bêbados, e dormiam lá. Depois que eu tive esse relacionamento, eu vi que no meu caso passou do limite. Que eu me senti um nada. Ela reclamava muito a ausência dos pais, né? E ela achava que ela não tinha o carinho, né, dos pais mais, e que o pouco que tinha era sempre só pro irmão. Ela se sentia rejeitada. O meu relacionamento com meu marido era um relacionamento normal. Como todo relacionamento requer sacrifícios e eu trabalhava muito, sempre trabalhei bastante, até que ocasionou um problema de traição, foi onde o nosso relacionamento se deu ao fim. Quando os meus pais se divorciaram, para mim foi uma coisa muito difícil de superar. Teve um dia, um episódio que eu não esqueço, que ela chegou em casa num sábado, de madrugada, eram umas 4 horas da manhã, eu estava em casa sozinha nesse dia, eu estava dormindo. E quando eu abri a porta, ela caiu. Mãe, pai chegou? Vem. Mãe, meu irmão tá aí, mãe? Mãe. Vem, vamos. Mãe, eles estão dormindo, mãe? Alunos, a aula de hoje é sobre o impacto da perda. O que a perda na vida de uma pessoa, perda de qualquer coisa, seja a perda do pai, da mãe, da família, do marido, do namorado, uma perda financeira, pode causar no emocional de alguém e o que isso resulta na vida amorosa. É isso que nós vamos aprender com a história da Bruna e do Rafael aqui com a gente hoje no programa, né, Cristiane? E a gente vai ver até que ponto, né, a rebeldia de um adolescente é normal. Porque muitas vezes você pensa assim, é adolescente, né? É a idade, né, dessa pessoa, por isso que ela está fazendo isso, por isso que ele está fazendo isso. Mas até que ponto você tem que simplesmente aceitar aquela rebeldia como parte da idade? Será que não tem nada que está ali por trás que você precisa fazer como pai, como mãe? Ou, no seu caso, talvez você seja essa pessoa. Talvez você, desde a sua adolescência, tenha dado problemas, tem tido problemas, tem dado trabalho para a sua família. Até hoje você não se resolveu. E você não sabe, você pensa que você é simplesmente a ovelha negra, né? Vamos conhecer daqui a pouquinho a história de vocês. Rafael e Bruna, bem-vindos ao programa. Obrigada. Vamos saber mais um pouquinho sobre a história da Bruna agora. Quando os meus pais se divorciaram, para mim foi uma coisa muito difícil de superar. Desde a infância eu tinha um problema de autoestima. Eu sempre quis ser quem eu não era. Quando eu tinha uns 3 anos, eu tinha uma amiga chamada Carol. E ela era diferente de mim, ela era bem loira, tinha os olhos claros. E eu achava ela tão bonita por ela ser tão diferente de mim, que quando alguém perguntava qual o seu nome, eu falava Carol. Teve uma época que eu cheguei a ter ciúmes do meu irmão. Depois da separação dos meus pais, eu fiquei bem rebelde. Eu comecei a colocar a culpa em todo mundo pelaquela dor que eu estava sentindo. Então eu comecei a ter raiva do meu pai. Da minha mãe a mesma coisa, eu começava a lembrar episódios da minha infância que eu nem me lembrava mais. Quando você vive numa família que você pensa que é perfeita, quando ela desmorona, você pensa que você sempre viveu uma mentira. E aí eu vi meu irmão fazendo a malinha dele para ir morar com o meu pai. Eu era muito grudada com meu irmão. Então quando eu vi o meu irmão sair de casa, para mim foi muito triste. O vazio aumentou e a revolta também. Quando eu vi a minha família, todo mundo se afastando de mim, eu não percebia que era eu que me afastava das pessoas. Eu achava que as pessoas se afastavam de mim. Eu me rejeitava. Eu rejeitava o meu corpo, eu rejeitava a minha família, eu rejeitava a minha história. Eu não me aceitava.
Nada. Mas o Rafael também teve que lidar com a separação dos pais. Só que para ele, o resultado disso foi um pouco diferente. Acompanhe. Eu sempre namorei dos meus 14 anos para frente. Eu ficava há pouco tempo solteiro. Em todos esses namoros, eu não respeitava. Na frente delas, eu era uma pessoa. Eu gostava de estar com elas, mas quando eu virava as costas, eu sempre traí. Nunca fui fiel a nenhuma namorada. As bebidas no meu relacionamento começou mais quando eu já estava com a Bruna, que a gente ia para as baladas. Nas baladas, você acaba bebendo demais e acaba de graça com outras mulheres, ainda mais porque você era o DJ da balada. Então todo mundo quer falar com você. Depois da separação dos meus pais, o momento que eu assumi a responsabilidade dentro de casa foi o dia que ele saiu de casa, que eu fui com ele até o veículo, que ele estava colocando as malas no carro. Ele me deu um abraço chorando e falou: a partir de hoje você é o homem da casa. Então minha mãe saía, onde você vai, com quem você vai, que horas você volta. Ao invés dela fazer isso comigo, eu fazia isso com ela. Eu tinha 11, 12 anos de idade. E os meus irmãos a mesma coisa. Eu pegava caderno dos meus irmãos para poder corrigir. Teve uma época que eu mandei até um bilhete para a professora. Então eu queria ensinar eles o quê? O que eu não tive. Rafael, você tomou isso bem literalmente para você, né? Segundo a sua mãe ali, você se sentiu pai dos seus irmãos, até marido da tua própria mãe, você dava visto nas tarefas de casa dos irmãos, ia nas reuniões de pais nas escolas, você realmente se viu como homem da casa. Exatamente. Quando meu pai ele falou essas palavras, eu não sabia a consequência que isso ia me trazer. E eu acabei pegando pra mim, de fato mesmo, essas palavras. Que garrancho! Vocês só vão comer depois que vocês fizerem tudo isso de novo. Eu não vou fazer tudo de novo. Ah, vai sim. Vocês pensam que eu sou a mãe? Que deixou vocês fazer tudo de qualquer jeito? Você não vai em mim. Para, Rafael, você não é o nosso pai, tá? O que tá acontecendo, hein, Rafael? A senhora acostumou mal essa molecada, mãe. Olha aqui, eles fazem lição de casa tudo errado. Olha essa letra tá horrível. Se eu não pegar no pé deles, eles vão acabar repetindo de ano desse jeito. Com 10 anos, eu já virei o homem da casa. Eu aprendi a fazer tudo sozinho. Eu sei que o peso é grande pra você, mas eu não posso ficar brigando com eles todo dia por causa de lição de casa. Você é o irmão mais velho, você não é o novo pai deles. Quando seu pai foi embora, ele falou isso tentando te agradar, tentando diminuir a dor, né, que ele estava saindo de casa. Levantar a autoestima dele, agora você vai ser o homem da casa. Você creu de verdade, né? você creu que você... Não, agora eu tenho uma responsabilidade muito grande com a minha família. Quer dizer, é como se você tivesse a responsabilidade de não deixar aquela família se desestruturar, né? O seu pai saiu, agora tinha que ter alguém ali segurando a barra. E a sua mãe pensando que, não, tadinho, deixa ele está querendo fazer o melhor, é assim que ele lida com a perda, né? E quer dizer, ela não te ajudou com esse fardo que você colocou sobre si, porque é um fardo, né? Você achar que você é responsável por uma posição que não era sua, aos 12 né? anos de idade, né? Ficamos aqui de passagem, 12 anos de idade. Olha, quando eu via o Rafael sofrer pela ausência do pai dele, eu sofria também. Sofria porque eu ficava assim, sem saída. Eu não sabia o que fazer. Aonde eu deixava ele ter esse tipo de comportamento comigo, de querer mandar, de querer dar ordem, de querer mandar nos irmãos. Eu achava que era um refúgio. A separação, ela realmente tem um impacto muito ruim. Tem. Por mais amigável, né, que os pais, no caso o casal, possa fazer a separação, toda a separação mexe com a segurança da casa, a segurança dos filhos, a autoestima dos filhos, o sentimento de culpa. Muitas vezes os filhos se sentem culpados, outras vezes se rebelam contra aquela situação e vão tentando preencher aquela perda, aquela falta com outras coisas. No seu caso, você preencheu a perda do seu pai tomando para si o papel dele. Sim. Né? E que trouxe uma instabilidade para o lar, uma confusão geral de papéis, porque seus irmãos não entendiam aquilo, nem a sua mãe, e muito menos você estava capacitado para aquilo. E no caso da Bruna, você também, a sua perda, né, aos 18 anos, a perda
que você teve do seu pai, ele saiu, você sempre foi mais próximo do seu pai. Eu imagino, quando ele traiu sua mãe, e aos 18 anos que você tinha, aos 18 anos ele foi embora, você deve ter, o mundo deve ter desabado na sua cabeça. Como foi para você essa perda? Foi bem difícil para mim, principalmente no começo, porque o que mais dói eu acho que é a rotina. Eu chegava em casa, né, do colégio, meu pai, ele chegava por volta de 4 horas e todo dia ele levava pão, a gente tomava café junto e a gente sempre conversava do meu futuro. Então, assim, eu sempre admirei meu pai, tanto que eu sigo a mesma carreira que ele, a carreira jurídica. Eu achava brilhante meu pai ajudar as pessoas, resolver os problemas e eu falei, não, eu quero isso para mim. Então, eu sempre ficava conversando com ele sobre isso e muitas vezes meu pai conversava sobre vários assuntos. Meu pai sempre foi uma pessoa de mente aberta, ele tinha linguagem de jovem. E quando meu pai saiu de casa, que eu chegava em casa à tarde, cadê o meu pai? E a sua mãe? A minha mãe, no início da separação, como foi difícil para ela também, ela se fechou. Então, cada um tem a sua maneira, né, de lidar com uma situação. E a maneira da minha mãe foi buscar ajuda em outras coisas. Né? Foi buscar o equilíbrio, foi buscar o amor próprio, foi buscar outras saídas. E eu não tive essa mesma inteligência. Eu fui querer suprir esse vazio que ficou dentro de mim e na casa de outras formas. Então, dentro de casa eu não suportava ficar. Mas é interessante porque você já tinha 18 anos, você já não era uma criancinha, você já era uma adolescente, né? E muitas vezes, aos 18 anos, a pessoa já tem maturidade para até lidar com isso. Bom, meu pai errou, minha mãe errou, mas, né, a vida deles. Mas você viu aquilo como um problema que você não queria passar, é isso? Você não queria evitar chegar em casa e ter que ver a casa vazia? Era isso que você... Então, na verdade, a minha família era o meu porto seguro, né? Meu pai, minha mãe, então aquilo para mim nunca ia acabar. Aquilo sempre ia existir. A Bruna, antes da separação, ela sempre foi uma criança muito determinada, muito inteligente. Eu não tinha muita paciência em brincar, em observar as coisas, em conversar com os meus filhos. E isso, como mãe, eu vi que eu errei muito. E aí, com a separação, eles ficaram muito perdidos, foram morar com o pai, depois retornaram. Então, assim, foi difícil. E a Bruna se tornou uma menina muito rebelde. A sua reação, então, a maneira de lidar com isso foi sair de casa e buscar o quê, no caso? Você ia para as festas, para as baladas, buscar o quê? Companhia, procurar esquecer? Então, Renato, nem eu sabia o que eu ia procurar, né? Eu queria trazer de volta, me preencher. É isso que eu queria. Eu tinha um vazio, que eu acreditava que era porque meu pai não estava em casa, porque minha família não existia mais. E eu fui buscar preencher esse vazio. Você tá bêbada? Por que você fez isso com você? Mãe, pai chegou? Quando eu ia beber, eu tinha que beber até não aguentar mais. Porque eu queria sentir o auge da felicidade. E eu perdi, né? Entrei quase num coma alcoólico. Eu não lembro como eu fui parar, como que eu cheguei, não lembro. Não tinha senso de limite mais? Não tinha. E você nutriu raiva da sua mãe, do seu pai, por alguma razão? Sim. Tinha muita raiva, assim, daquilo ter se acabado. Então, eu achava que aquilo tinha se acabado por conta da minha mãe também, porque minha mãe errou, também o meu pai. Sabe quando você vive, assim, só a sua emoção, só a sua dor? Eu me tornei, assim, muito egoísta, eu só vivia a minha dor. Eu não sabia olhar o lado da minha mãe, que ela também estava sofrendo, o lado do meu pai, o lado do meu irmão que estava sofrendo. Eu só olhava a minha dor. Então, eu tinha raiva dela, raiva dele, raiva do mundo todo. Eu me decepcionei muito com ela, né? Pelas atitudes que ela tinha, a falta de respeito, a falta, assim, não tinha admiração nessa relação de mãe e filha. Ela não me via como uma referência, né? E eu também não tinha ela. Muitas vezes eu tinha referência de outros filhos, via outros relacionamentos e falava, pô, eu queria ter uma filha assim. Não cheguei a falar isso para ela, mas eu pensava nisso.
Aí você, com essa raiva toda que você tinha dos seus pais, do que tinha acontecido, você então entrou em um relacionamento com o Rafael, que também tinha os problemas dele, da família, né? A perda que sofreu. A perda. Só que a forma que o Rafael lidava com isso era uma forma, assim, de controlar a situação. Então, 2 perdidos se acharam. 2 perdidos se acharam e provavelmente você pensou que, bom, ele me entende porque ele também já passou por isso, né? Mas e aí, como é que foi o relacionamento de vocês? Começou legal? Começou bom? Nosso relacionamento no início foi tudo mil maravilhas. Não tinha problemas durante o primeiro ano de relacionamento, tudo bem. No segundo ano, nós resolvemos nos noivar. Não falamos nada para a família, falamos, vamos noivar porque a gente não vai mais separar. A gente vai viver para sempre, um com o outro. Fizemos a festa, organizamos tudo. A mãe dela não concordava com o nosso noivado, porque foi da nossa cabeça, eu não sentei com a família para poder avisar que a gente ia noivar. Foi da nossa cabeça, o pai dela não foi no noivado também, porque não concordava, e mesmo assim, a gente não deu ouvido para ninguém. Foi e executou o noivado. Porque você era o cara, né? Você era pai dos seus irmãos, você era, não precisava dar satisfação para ninguém, né? Exatamente. É porque você vê que juntou a fome com a vontade de comer, né? Ele se achava, assim, o pai, um homem. E ela precisava de um pai, estava procurando um pai. E aí, vocês... Mas você já morava, já ficava com ele o fim de semana antes do noivado? Já. Então, eu era 880. Eu me entregava por inteiro, ou era ou não era. É esse aqui, já vou para casa dele quinta-feira, só sai domingo. Isso. Desde o início do relacionamento era assim. Ela fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde, já saía com a malinha dela e só falava, olha mãe, tô indo e de lá eu vou para casa do Rafael e qualquer coisa eu aviso. A gente brigava muito, porque eu não gostava que elas dormiam, eles bebiam. Uma vez ela passou mal, ela quase quebrou o box do banheiro. Então a gente brigava muito. Quando ela chegava em casa, na quinta-feira, o final de semana era só de briga. Mas eu brigava com ele, nunca era com ela. E ela sabia o motivo, que eu falava que era devido a essa situação que eu não aceitava. Quinta, sexta-feira ela ia para casa, eu levava ela só no domingo à noite, se não na segunda-feira para ir para a faculdade direto. Foi assim nosso relacionamento no início. E minha mãe não aceitava de jeito nenhum, minha mãe falava não. No começo ela até deixava, porque dormia um dia ou outro. Quando ela viu que estava ficando sério, ela falou, não, aqui não. Aqui vocês acham que é hotel, vocês vêm a hora que vocês querem, bêbado. A hora que eu vou entrar no quarto para limpar aquele cheiro de álcool no quarto, vocês acordam 1h da tarde, comem, voltam pro quarto para dormir, não ajuda a fazer nada. E eu discutia com a minha mãe, querendo ter a razão, falando, não mãe, eu quero, é minha namorada, eu vou dormir com ela aqui, porque a gente vai casar um dia. Foi a única namorada que eu levei para dentro de casa, para dormir. E eu falava, não, eu falava que quando eu trouxesse uma para dormir, ia ser para casar. E eu tô trazendo. Então... Mas você pensava mesmo em casar com ela ou era só para dar uma desculpa para sua mãe? Não, pensava, mas não sabia quando. Não iludia. Assim, a impressão que eu tenho é que 2 crianças queriam brincar de casinha, né? Aí não, é legal, vamos noivar, que isso aqui é legal. Mas vocês não tinham um relacionamento. Você disse que teve... Primeiro ano foi legal, mas legal assim, entre aspas, né? Porque vocês tinham bagagens, vocês tinham muita raiva do que tinha acontecido com você. Você colocava essa raiva pra fora como no relacionamento com o Rafael? Então, eu até brinco com ele, né? Eu falo que era rebelde com mandão, então não tinha como. O Rafael, da mesma forma que ele queria mandar na família dele, ele queria mandar em mim também. Só que eu não queria que ele mandasse em mim. Eu queria um pai, entre aspas, porque eu queria ter uma companhia, me sentir segura, mas um homem que ficasse falando pra mim o que eu tinha que fazer, onde eu tinha que ir, eu não queria isso. E era dessa forma que ele me tratava, ele era muito ignorante, porque as coisas tinham que ser da maneira dele, então ele era muito ignorante. O Rafael gritava, ele falava muito palavrão e eu a mesma coisa. A minha forma de extravasar, além de beber e sair, era isso. Era gritar, era querer as coisas do meu jeito, era querer moldar ele, uma Bruna. E da mesma forma que eu não tinha um relacionamento com os meus pais, eu também não queria que ele tivesse um relacionamento com os pais dele.
Então, dele ser muito próximo dos irmãos, dele ser próximo a mim, eu também não gostava. Eu queria que ele só fosse eu e ele e eu, só, mais nada. Por isso, talvez isso aí tenha contribuído para que ela decidisse ficar o fim de semana todo com ele, né? Porque aí ela tá ali marcando o território. Controlando, exatamente. Ele te controlando e você também tentando controlar. Isso. Quer dizer, as pessoas às vezes pensam que certos comportamentos vêm do amor muito grande, né? Aquela coisa tensa que você tem pela outra pessoa. E por isso que todo mundo é contra, tá vendo? Como o nosso amor é forte, né? E na verdade não é amor, é um problema que você está querendo mascarar. Você está né? tentando preencher, né, um vazio, um problema que foi causado por outras situações com um relacionamento. E entenda, relacionamento não é band-aid para uma ferida, para um câncer. Você vai piorar essa ferida se você não tratar essa ferida antes de entrar num relacionamento. Você pode estragar um relacionamento perfeito, muito bom, com as suas próprias mãos, porque você coloca sobre a outra pessoa tanta expectativa, tanta pressão daquilo que você quer que ela seja, que ela se torne para você, que você sufoca. E às vezes você até se anula para não perder aquela pessoa, porque ela se torna o seu tudo na sua vida. Ela passa a preencher aquele vazio que você tem, você se diminui, se inferioriza e não permite que o seu ser se apresente na relação. Você se retira, você se isola, você se anula totalmente só para não perder aquela pessoa. Então, é importante você entender isso. O medo de perder, ele gera exatamente aquilo que você teme. Você acaba perdendo, você acaba estragando aquela relação. Então, Bruna e Rafael, vocês dois sofreram perdas na infância e você tentava não perder o relacionamento mandando, vai ser do meu jeito, né? Você tentava ser o controlador e você tentava não perder, ao mesmo tempo que você era rebelde porque você não queria que ele mandasse em você, mas ele era o que você tinha. E você tratava ele dessa forma, olha, eu não posso perder o Rafael, ele é a pessoa que me acolheu. Era assim que você o via? Exatamente, porque assim, eu sempre tive complexo de inferioridade, desde que eu era criança, e eu não conseguia perceber isso, eu achava que era uma coisa natural. Quando eu comecei a me relacionar com ele, em meio a toda essa confusão na minha vida, a separação dos meus pais, tudo, eu depositei a minha vida nele. Então, assim, eu falei, bom, eu vou ter que construir a minha família agora, então eu vou ter que dar um jeito. E eu comecei a construir a minha vida em cima dele. Então, os amigos dele eram os meus amigos, o que ele queria fazer é o que a gente ia fazer, a casa dele era a minha casa, tudo, o meu tudo passou a ser o Rafael. A minha aparência tinha que ser do jeito que ele gostava. Se ele falasse que ele gostava de moreno, eu era moreno. Se ele falasse que ele gostava de loiro, eu era loiro. E assim eu ia me adaptando. E você estava também fazendo todo o que ele gostava, que era controlar. Né? Você tinha noção de que você estava controlando a sua namorada? Não tinha noção na época. Ela não falava não pra mim, era bem difícil ela dar um não. E quando ela falava um não, aí eu mudava minha pessoa. Boa tarde, qual o pedido? Vou querer um cheeseburger, um x-bacon, 2 batatas médias e 2 guaraná. Aceita sobremesa? Sim, pode ser 2 sanduíches de caramelo. Rafa, eu prefiro uma torta, pode ser? Então, um sanduíche e uma tortinha. Não, Isso. Pode ser 2 sanduíches mesmo. Rafa, eu não quero sanduíche de caramelo, eu prefiro uma torta. O que custa mudar? Bruna, para de frescura, né? A gente sempre toma sanduíche, você quer mudar agora? Bom, uma próxima vez você vem, faz o pedido você e você escolhe o que você quiser, né? Tá certo, moça, você pode abrir um pedido pra mim e me ver uma tortinha, por favor? Olha, não vai abrir pedido nenhum, tá? Quem foi que fez pedido aqui fui eu. Eu que mando nisso. Que isso? Não vai querer o sundae, meu? Também a gente não vai comer nada, tá bom? Vamos embora daqui. É como aquela criança faz birra. Né? Não, porque tem que ser, eu quero esse brinquedo. Não, eu não posso comprar. Eu quero! Começa a gritar no meio da loja. Era assim com Exatamente. Aí pra ela não passar vergonha, ela falava, tá bom, vamos fazer. Só que quando ela falava não, aí eu... Quer dizer, você então tirava dela qualquer iniciativa de se impor ou de se firmar no relacionamento, de expressar a opinião dela. E ela então, para não perder, cedia. Não, tá bom, você cedia. Você fazia as vontades dele. Fazia.
E aí, por consequente, você ficava se sentindo o tal na relação, imagino, né? Ela tá no papo, eu nunca vou perdê-la. E isso é um perigo, né, Renato? Quando você deixa outra pessoa ter todo o poder na relação, né? Quais as consequências dela? Porque eu vejo que ele tinha todo o poder nessa relação. Por mais que você brigasse com ele, você fazia as vontades. Como é que era? Ele tirou proveito disso? Bastante. Chegou uma época que o Rafael, eu perdi a graça, né? Porque tudo que você tem fácil, né? Não dá valor. Então, teve uma hora que ele olhava... Quanto tempo de namoro ou de noivado você já estava? Quando chegou essa época que você vai falar agora? Uns 2 anos. 2 anos total. Entre namoro 2 e anos noivado. de namoro, de relacionamento, aí piorou. Aí começou a ficar, ele começou a me desprezar, muito. Então ele olhava outras mulheres na rua, pelas redes sociais ele curtia a foto de outras mulheres, via pornografia, ele começou a sair com os amigos escondido, depois ele começou a sair mesmo, olha, é o seguinte, você vai ter que aceitar agora que eu vou sair com os meus amigos também. E aí a situação, eu muito insegura, já era nessa situação, então aí que eu me sentia um zero, eu achava que eu sempre ia ser abandonada. Ô, Rafael, dá pra você parar de ficar olhando pras outras mulheres? Relaxa que olhar não tira pedaço, tá? Não tira pedaço, mas é um desrespeito comigo que sou sua noiva. Eu tô noivo, não tô morto. E coisa bonita é pra se olhar mesmo. Olha aqui, eu não tô brincando, me respeita. Eu tô cansada de ficar dividindo você com os outros. Desde que eu te conheço, é Rafael cuidando dos irmãos, Rafael ajudando a mamãe. Então o fato de eu ficar olhando as menininhas não é o único problema pra você. A minha família também é um problema pra você. É claro que é. Eu não fico mimando a minha família, por que que você tem que ser babá da sua? Babá não. Filho e irmão mais velho com muita honra. E enquanto eles precisarem de mim, eu vou estar lá pra ajudar eles sim, tá bom? Você que tá doente, possessiva, esses seus ciúmes aí, é caso de psiquiatria. Aí você fazia o quê? Eu aceitava. Eu fiquei mais passiva, eu fiquei passiva. A rebeldia acabou e eu fiquei passiva. Eu aceitava, eu chorava, eu ficava triste. Eu tentava na beleza, eu fazia academia 6 vezes por semana, às vezes 7. Aí comecei a tomar um monte de coisa para o meu corpo ficar mais atraente e mesmo assim eu não conseguia. E aí eu fui ficando passiva, eu fui só guardando até uma hora que eu não aguentei mais. Chegou a hora do basta. Você chegou a se envolver com outras pessoas também? Tendo tanta certeza que a Bruna nunca ia fazer nada para te perder, para fazer você deixá-la, você tinha atenção, dava atenção para outras mulheres? Sim, dei atenção para bastante mulheres, mas eu cheguei a me envolver com uma outra dentro do nosso relacionamento. Ainda a gente namorava e eu cheguei a trair a Bruna nessa época. Porque eu tinha tudo na mão, então eu saía, como ela falou, ia pra balada, não me importava com o que ela pensava, porque eu falava assim, amanhã eu vou ligar, ela vai voltar, deixa ela lá quietinha, pelo menos eu não fico ligando toda hora, não fica aquela discussão, aquela brigaiada. Eu saio tranquilo, amanhã eu resolvo isso daí, que eu sei que vai dar tudo certo. Quer dizer, você tinha certeza que ela iria ficar com você, voltar pra você, era só falar algumas palavras bonitas que ela gostasse? Era só chorar, porque o meu modo de arrependimento era chorar do lado dela. Ah, é? Aí eu chorava, falava, não sei o que está acontecendo, me desculpa, me perdoa, chorava, desabava do lado dela. Mas era tudo novela? Teatro. Tudo exato. teatro. E aí ela ia e voltava para mim depois. Claro, você na altura não sabia disso, né? Não, achava que ele estava muito arrependido. Um homem chorar, Não né? não, ainda ele tão assim, sério, Coitado, né? Não, tadinho dele. Ele realmente me ama. Ele tá sofrendo muito. Mas foi por muitas vezes isso aconteceu. Mas você vê que porque ela tinha medo de perder o namorado, o noivo, ela se sujeitava a muita coisa. Porque você vê, primeiro, no início você perdeu um pouco da sua personalidade, porque para agradar ele você tinha que colorir o cabelo de uma certa cor, você tinha que fazer certas coisas, você tinha que mudar o seu comportamento. E você foi mudando, né? Isso no namoro. Vocês noivaram, depois, já 2 anos de relacionamento, ele começou a sair também com os amigos, não querer dar satisfação e você tinha que aceitar, porque senão ele ia embora. Você tinha que aceitar. Quer dizer,
Às vezes você aceita pouca coisa. Aí você pensa assim, é por amor, eu amo ele. Mas você não sabe que você está abrindo a porta para outras coisas que ele vai pedir amanhã. Por isso que nós falamos que antes de uma pessoa entrar em um relacionamento, ela tem que estar bem com ela mesma, ela tem que saber se relacionar com ela mesma. Porque senão você não vai conseguir se relacionar com ninguém, você vai estragar os seus relacionamentos. A Bruna não tinha um bom relacionamento com ela mesma. Ela se achava inferior, ela ainda nutria sentimentos de raiva contra o pai, contra a mãe por causa da separação. O Rafael também não estava bem com ele mesmo, não sabia lidar com as pessoas. Ele aprendeu a ser mandão, não aprendeu a se relacionar, ele aprendeu a mandar. E que as pessoas tinham que pisar em ovos com ele. É isso que ele aprendeu. Então, quando duas pessoas entram em um relacionamento e não estão resolvidas dentro delas mesmas, elas vão sofrer. Então, foram 2 anos de sofrimento com vocês, até que você, Bruna, disse que deu um basta. Não é? Você viu que eles eram duas bombinhas que iam explodir em qualquer momento, bombas relógio, né? Bombas relógio. Mas hoje eles estão casados. Como assim? O que aconteceu entre essa época e a época da crise que eles tiveram e hoje, que eles estão bem aqui? Para você que sintonizou agora, vamos relembrar a história deles. Ela não soube lidar com a separação dos pais e sofreu com a baixa estima. Quando os meus pais se divorciaram, para mim foi uma coisa muito difícil de superar. Desde a infância eu tinha um problema de autoestima. Eu sempre quis ser quem eu não era. Os pais dele também se separaram, o que desencadeou uma revolta que o levou a se envolver com bebidas e desrespeitar a família. Eles chegavam em casa no final de semana, depois das baladas, bêbados, e dormiam lá. Em meio a tantos problemas e decepções, Bruno e Rafael se conheceram ainda adolescentes. O namoro foi regado a bebedeiras, brigas, falta de respeito mútuo e desaprovação da família de ambos. A gente brigava muito, porque eu não gostava que elas dormiam, eles bebiam. Uma vez ela passou mal, ela quase quebrou o box do banheiro. O temperamento de Rafael e a fragilidade de Bruna os levou a um ponto que não souberam mais como lidar com a situação. E aí, Rafael? Vai ficar comigo hoje ou tem outra baladinha? Desde quando se reunir com os amigos, agora é baladinha. E amigas, né? Aquele bando de mulher dada que não respeita nem namoro nem casamento. Para com esse seu ciúminho chato. É chato pra você. Homem meu é meu. Bruna, se você não tá feliz, então dá o fora, vaza. Aquele cara que eu conheci na adolescência, com postura de homem, quase um chefe de família. Que decepção, hein, Rafael? Bruna, ei, Bruna! Bruna, volta aqui! Bruna, desculpa, eu sei que eu exagerei. Eu não sabia que você ia sair do carro. Olha, na real, eu não posso viver sem você. É que esse seu jeito possessivo, isso me incomoda, mas eu não preciso de mais ninguém pra viver junto comigo. Só você. Vamos ser felizes. Só nós dois, do jeito que a gente sempre sonhou. Eu te amo muito. Acredita em mim. Por favor. Às vezes eu arrumava um meio de brigar com ela para eu poder sair. Isso que eu às vezes queria. Mas quando ela brigava, aí eu falava, não é isso que eu quero estar com ela. Então eu não respeitava ela de forma nenhuma. É porque assim, o Rafael, ele tinha um dom que, por mais que ele fizesse algo errado, na hora que eu ia conversar com ele, ele fazia eu me sentir errada. Então, ele saiu, tudo, eu ia falar, ele falava assim, mas você sabe por quê? Poxa, esse seu jeito, olha, precisa você falar tão nervosa assim comigo, sabe? Você quer que eu fique toda hora com você, eu não te impeço de sair, sabe? Você... Fazia você se sentir mal, Aí né? eu começava a me sentir muito mal. Quer dizer, era, na verdade, você, Rafael, na verdade, era um manipulador, você manipulava a Bruna, né? Para os seus propósitos, os seus fins. Você errava e fazia ela se sentir mal pelos seus erros. Né? Então isso é uma manipulação total. Mas você disse que, Bruna, você deu um basta na situação. Como foi esse basta? O que aconteceu para você chegar a esse ponto? Teve uma noite que o Rafael falou para mim que ia dormir, que ele estava muito cansado. Aí, quando foi 1h da manhã, meu celular não parava de tocar. E quando eu fui atender, o Rafael tinha saído com os amigos, bateu o carro e a primeira pessoa que ele lembrou para ligar era eu. E aí, naquele dia, eu falei assim, olha, não dá mais, Rafael, vem aqui na minha mãe que a gente precisa conversar. Aí, quando ele chegou em casa, eu falei, olha,
a gente precisa de ajuda, principalmente eu. Se você tá bom assim pra você, tudo bem, você vive sua vida, eu não aguento mais, eu preciso tomar uma atitude antes que eu entre em depressão ou aconteça algo muito pior, porque nessa fase a minha autoestima estava muito baixa, muito baixa. Eu me imaginava me arrastando, sabe? E eu falei, não, eu preciso de ajuda. E a minha mãe já tinha convidado a gente, né, pra ir nas palestras, a minha tia também. E foi aí que eu falei, ou resolve lá ou então não sei. Quer dizer, você reuniu um pouquinho, uma gotinha de respeito próprio que sobrava ali, talvez, encorajada por sua mãe, pela sua tia, e decidiu, ó, não dá mais. E que foi a gota d'água, foi essa mentira que ele contou, vou dormir, na verdade estava na balada. E aí você terminou com ele aquela noite. Me deu uma revolta muito grande. Eu falei pra ele, olha, Rafael, é o seguinte, não dá mais pra gente ficar assim, eu não aceito mais essa situação, eu preciso mudar. Eu preciso ter uma saída pra minha vida, porque eu não tenho relacionamento com você, eu não tenho relacionamento com os meus pais, eu não tenho relacionamento de amizade. Não é possível que eu seja a única pessoa do universo que não consiga me relacionar. Alguma coisa está errada, eu preciso resolver isso. Sempre quem precisava mais de conselho era a Bruna. Por quê? Por ela achar que só ele era o errado. Ele aceitou bem? No início, ele, lógico, não, você tá certa, vamos. Quando a gente chegou nas palestras que a gente teve que fazer muitas renúncias, e uma delas era dormir junto, ter relação sexual, mudar, ia ser um novo relacionamento. Aí dar uns passos para trás, né? Vocês estavam lá na frente e vocês decidiram começar a voltar a estaca zero. O que nós ensinamos os casais que estão, às vezes, numa fase do relacionamento que eles não têm a maturidade para lidar com ela, é que eles deem um passo atrás, 1 ou 2 ou 3 passos atrás, para dizer o seguinte, peraí, vocês na verdade estavam vivendo como marido e mulher, mas não cumpriam o papel de marido e mulher. Então, às vezes, é necessário que você dê um passo atrás e você diga, peraí, você me trata, você tem a vida de marido, eu te trato como marido, mas você não me trata como esposa. Você não me dá aquilo que eu ofereço a você. Então, o que nós aconselhamos é que, como um relacionamento é uma troca, você não pode dar para outra pessoa aquilo que você não está recebendo. Especialmente quando não há casamento. E não havia casamento entre vocês. Vocês eram, sei lá, namorados, noivos que vocês eram. Mas havia um rolo ali, uma coisa muito conturbada. Então, quando você vê as palestras, você entendeu, peraí, eu tenho que respeitar as fases da relação. E você entendeu que você estava adiantada demais e tinha que dar alguns passos atrás. Como é que você comunicou isso para o Rafael? É porque, assim, quando eu olhava o meu relacionamento, eu achava normal. Porque é assim, você começa a namorar, você dorme junto, foi assim que eu vi. Então, eu achava normal. Quando eu descobri que eu tinha um problema, que eu comecei nas palestras, que eu falei, não é normal. Tudo tem a sua fase, tudo tem o seu momento e eu preciso conhecer o Rafael. Apesar do tempo que eu passo com ele, eu não conheço o Rafael. Eu não sei como que ele é, quem ele é, eu não sei. E também não sei quem eu sou. Então, primeiro eu vou me conhecer a ele para depois a gente avançar. É porque nessa época você não tinha noção que você tinha medo de perder por causa do que aconteceu com seu pai. Ele também não tinha noção que ele tinha essa mania de controlar a situação, né? Seja em casa com a família, seja no namoro, relacionamento, sair, né? O compromisso de acordo com os seus termos, né? Você não sabia que existia uma raiz para aquilo tudo, né? E quando a pessoa não sabe por que ela faz as coisas que ela faz, ela vai fazendo, vai errando, né? Vai tendo consequências daquele erro e ela vai, muitas chegam a pensar, bom, como você disse, você não se valorizava, você achava que você estava se arrastando. Quer dizer, por que você estava se arrastando? Porque o seu comportamento estava te levando a essa situação de se arrastar, de se desvalorizar. Se você entendesse que, na verdade, você tinha que resolver esse probleminha que você tinha interior, desse medo que você tinha, que veio lá com a separação dos seus pais, você tinha que resolver isso, para então entrar no relacionamento e pedir o que era devido a você, respeito, né?
compromisso, você teria essa força para fazer isso. Mas já que você tinha medo, você não tinha força para pedir o que você queria. Você ficava refém. Você era refém do relacionamento. Da relação. Refém dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios medos. E então você entendeu, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me conhecer primeiro. Como é que você comunicou essa decisão de mudança do relacionamento de vocês para o Rafael e qual foi a reação dele? Quando eu falei para ele, olha, nós vamos começar a ir nas palestras, ele não entendeu o que era ir às palestras, né? Porque não é só você ir a algum lugar e ouvir, você tem que praticar. E ele queria sentar, ouvir e, legal, e não praticar. Mas quando eu impus o meu limite, falei, olha, agora é comigo, se você quiser ficar, é assim. Se você não quiser, tudo bem, eu vou esperar. Ele ficou nervoso. E também ficou com medo. Ele falou, mas como a vida toda a gente levou um tipo de vida e agora você vai falar que você não quer mais? Eu falei, E esse limite foi o quê? Não ter mais sexo? Não ter mais sexo, não viajar mais juntos, ter limites para se ver. Não vai se ver todo dia. Vai se ver de sábado e domingo. Não vai se ver. De sexta-feira eu vou ficar com a minha família, você ficar com a sua. Sábado e domingo a gente se vê à noite, com equilíbrio. Mas isso aí, você teve que ter muita coragem e força para pedir, para fazer, colocar esses termos, né? Porque você gostava muito dele ainda, né? Gostava, mas eu já não aceitava mais aquela situação. E eu via muitos casais mudar. Eu via. E eu falava, bom, se eles mudarem, eu vou mudar também. E eu acreditei em tudo aquilo que era falado. Falei, bom, eu tentei do meu jeito. Por 2 anos eu não consegui. Então eu vou tentar. E eu quero ser feliz, porque foi como eu disse, para a mulher não é o homem, mas é a questão da família. Era esse sonho que eu tinha, de ter uma família. E se ele não quisesse entrar nesse sonho, eu ia seguir em frente, eu ia encontrar alguém que tivesse esse mesmo desejo do que eu. E era isso que eu tinha dentro de mim. E cada vez que eu ia nas palestras, eu adquiria força. Porque falar realmente é fácil. Mas quando você começa a ir, você vai adquirindo força. Toda vez que você vai adquirindo um pouquinho, até a hora que você muda a sua vida. E foi assim comigo. Até a hora que você chega ao ponto que você fala para ele, olha, vai ser assim ou não vai ter mais relacionamento. É isso aí. E como foi a sua reação, Rafael? Primeira vez você perde o controle, hein, da situação. Exatamente. Primeira vez ela te dá um não e é o não mesmo, né? Isso, ela me encostou na parede, colocou a faca aqui e falou, é agora. Aí eu fiquei muito bravo no momento, olhei para ela e falei, como assim? Você tá maluca? Você tá ouvindo isso da onde, minha filha? A gente viveu a vida sempre de um jeito, agora você quer vir mudar? Falei, não, depois a gente conversa. Porque dentro de mim, acontecia o quê? Isso daí não vai durar uma semana, deixa, daqui a pouco vai mudar. Na outra semana, e aí, vai vir pra casa? Não, tô com a minha mãe, vou ficar com meu pai. Eu falava, tá ficando sério isso daí. Aí foi onde eu tive que acordar, mas eu demorei bem mais para acordar. Foi uns 2 meses aí, eu tentando na força do meu braço, falando, não, eu vou mudar isso daí, vai ser como era antigamente o relacionamento. Vendo se ela cedia e voltava atrás. Exatamente, e não cedeu. Foi firme. E aquilo me chamou mais atenção. Eu falei, opa, agora eu quero conhecer essa nova Bruna. Quero ver o que está acontecendo aí. Quero ir além dessa barreira que ela colocou. Porque pela primeira vez ela se valorizou dentro desse relacionamento. Porque antes tudo era do seu jeito, você controlava tudo, era tudo como você queria, né? E você só estava fazendo ela ficar ainda mais infeliz. O relacionamento saudável não anula o parceiro, nunca. Nem no namoro, nem no noivado e nem no casamento. Se você se encontra num relacionamento em que você está sendo anulado ou anulada, esse relacionamento não é saudável. Isso não é amor. E você permite se anular com medo de perder. Mas veja que quando a Bruna se firmou, se posicionou no relacionamento e se valorizou, o efeito não foi perder o Rafael, o efeito foi despertar nele mais interesse. Foi aí que você começou a pensar, peraí, eu não quero perder essa mulher. Antes você a tinha por conquistada, agora você viu que você tinha que correr atrás. Exato. Antes eu não tinha que fazer esforço nenhum. Bastava estalar o dedo, ela vinha pro meu lado. Depois eu falei, não, agora eu bato palma, eu pulo em cima da mesa e ela não olha para mim, ela passa direto. Falei, não, o que está acontecendo com essa Bruna? Ela mudou.
E aí, o que você fez para voltar ou para reconquistá-la? Indo nas palestras também, junto com ela. Eu já ia com ela. Mas como ela disse, não praticava nada. Levava a sério? Não, entrava aqui, saía do outro lado e dane-se, uma hora vai mudar. E ouvindo, eu falei, não, eu tenho que colocar em prática também. Assim como ela colocou e mudou, ela me colocou uma barreira entre o nosso relacionamento, que foi uma barreira saudável. Porque nosso relacionamento ficou muito melhor do que os 2 anos que a gente viveu do nosso jeito. Que era saindo de balada, que era dormindo junto, vivendo com os amigos. Então, nosso relacionamento passou a ser um relacionamento de verdade. A gente virou 2 amigos, a gente tinha planos, conversava. Um passou a conhecer o outro de verdade. E quando ela coloca isso, que a gente se via só de sábado e domingo, tinha uma condição que ela colocou. Você vem me buscar no sábado, mas você vem me trazer nos sábados, eu não vou dormir na tua casa. A avó dela morava lá perto. Às vezes ela dormia na casa da avó, porque para eu não ter que ir até longe, porque a gente morava uma distância de uns 40 quilômetros de distância um do outro. E ela colocou essa barreira. Eu imagino, Rafael, que há muitos jovens assistindo, pessoas que estão num relacionamento assim, namoro, noivado, que estão se perguntando assim, mas como assim você está num relacionamento sem sexo? Um namoro sem sexo? Que namoro? Que tipo de namoro é esse? Será que existe? Como é que é possível namorar sem o sexo? Ainda mais que vocês tinham antes. Como é que era o namoro de vocês nessa fase? Quando eu falei isso daí na roda dos meus amigos, todo mundo se espantou, que é o normal para um homem que veio de uma vida sexual ativa. Eles falaram, você tá louco? Termina com essa daí, tem um monte de mulher na rua. Eu falei, não vou. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou continuar com a Bruna e vai ser desse jeito que a gente vai. E realmente, você falar um amor sem sexo, pro mundo lá fora, hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, é constrangedor. O pessoal vai falar assim, não tem. O sexo é a base do relacionamento, como que a gente não vai ter? Só que eu tive que me controlar. Não foi fácil, foi muito difícil. Como é que era o relacionamento de vocês sem o sexo? Era como se fosse 2 amigos. Nós éramos amigos ali naquela época. Que as pessoas falam, mas como vocês namoravam e não esquentava o clima? Eu falava, é simples. Você dá um selinho na hora que você vê ela e dá um selinho na hora de ir embora. Basta. Você não fica abraçando. Não... Abraça só de lado. Abraça diferente. É verdade, exatamente. Tem os truques. Porque senão, se você for adiante, você não vai aguentar. Não fica sozinho. A gente não ficava mais sozinho. E faziam então o quê? Vocês conversavam bastante? Bastante. E aí então a conversa era diferente também, por exemplo, de antes. Eu imagino... Estou imaginando aqui, me diga se eu estou errado, mas eu imagino que as suas conversas com ela eram mais cuidadosas, assim, não, deixa eu tratar ela bem, porque eu quero que isso aqui um dia acabe num casamento. Você tratava ela melhor? Exatamente, porque aí eu já estava com desejo de casar de verdade. Falava, não, agora eu quero ter ela para mim. Porque agora, né? Agora, ou eu caso... Para você ter alguma coisa, você vai ter que casar com ela. Ou eu vou ter que arrumar outra na rua. Quer dizer, você vê, as mulheres às vezes erram aí, né? Se elas tão somente soubessem, né? Soubessem como, né? Como o homem fica doido para casar, quando não é tão fácil assim, né? Aí... Quer dizer, você chegou a noivar antes, vamos casar, não sei quando e tal, mas agora você já não via a hora de... Exatamente, já falava, meu Deus, já 6 meses eu não casei, eu tenho que arrumar um jeito de casar. Eu tenho que ter a condição de casar logo, vamos marcar aí pro ano que vem já, para a correria. Aí as coisas começaram a acelerar. Exatamente, aí veio os planos, veio os objetivos, falou, vamos sentar, vamos planejar quando que a gente vai casar. Aí eu até falei para ela, eu quero tomar uma decisão na minha vida. Eu cheguei nela e disse isso. Eu não quero ficar te segurando e nem você me segurando, porque a gente está 2 anos junto nessa de não ter relação, não dormir junto. Falei, ou você vai seguir tua vida ou eu vou seguir a minha. Ou a gente vai casar. Aí a gente sentou, tá bom, vamos casar. Quando? Fala um mês aí. De 1 a 12. Aí ela falou, 9. Falei, então tá, então a gente vai casar em setembro desse ano. Foi agora. Começamos a planejar tudo, juntos trabalhando, a gente foi conquistando, foi pagando buffet e a festa foi... Só que antes disso eu falei pra ele, se você quiser casar comigo, você fala com meu pai e com a minha mãe.
Não vou casar com você agora mais, porque da minha cabeça, se não tiver a permissão deles, eu não caso. Você vai ter que conquistar eles também. Aí mudou. E aí mudou. Outra condição. E você já estava treinando ele, para ele, quando ele casar com você, ele não continuasse naquela mania, né, que você tinha de controlar tudo. De anular, de simplesmente ignorar. Tudo tem que ser do seu jeito, você decidiu, vai ser, né? É verdade. Quando ela falou isso, aí eu falei assim, tá bom, vou falar com seus pais. Essa semana eu falo. Passava a semana e ela, e aí? Ou eu vou tomar um rumo da minha vida. Eu falei, não, calma que eu vou resolver, eu vou falar com seus pais. Aí teve um dia que eu fui, sentei com a mãe dela e expliquei, abri o jogo. Falei que no passado a gente tomou uma iniciativa errada, a gente foi casar foi noivar, sem o consentimento dos pais. E dessa vez a gente queria fazer tudo correto. Ela foi uma mãe naquele momento, ela conversou com a gente, explicou o que era um casamento, como que funcionava o casamento, o papel do homem, o papel da mulher, e apoiou 100% o nosso relacionamento. Quer dizer, vocês voltaram então nas fases, né? E seguiram as fases, os passos corretos. Você aprendeu a colocar os limites, porque você passou a se valorizar. Não era mais um grande favor que ele estava fazendo de ficar com você. Então, vendo o seu valor, ele teve de lutar e dar o valor que você tem. Então, o relacionamento resolveu os problemas do relacionamento para vocês poderem casar. Não foi só, vamos casar para ter sexo, mas vamos casar porque agora nós estamos bem. Isso aqui está caminhando para realmente um bom casamento. Foi isso? Na verdade, Renato, a gente demorou 2 anos para eu me conhecer e para ele se conhecer. Para depois a gente formar uma família. Então, eu tive que superar muitas coisas. Não foi fácil para mim. Quando você se enxerga os seus erros, não é fácil. Hoje eu ouço, né, a minha mãe falando de como eu era, de quem eu era. Antes eu não aceitava isso. É muito ruim quando você vê quem você era. Mas hoje eu olho esse vídeo e eu penso, poxa, como é bom você se superar. É difícil você se enxergar, mas quando você se supera é muito bom. Ela foi se tornando uma pessoa mais tranquila, menos agitada, abandonou os vícios, né? Logo ela parou de beber. O Rafael também, né? Começou a se soltar mais, ele começou a ser mais espontâneo. E aos poucos nós fomos vendo o relacionamento deles caminhando. Então parou aquelas brigas que eram intermináveis. A gente, depois de um tempo, aprendemos qual era o papel da mulher, porque como que eu ia saber? Se meus pais eram divorciados, eu não sabia como que uma mulher tinha que ser dentro de casa. Não tinha o marido, então eu aprendi isso nas palestras, ele aprendeu como ser um homem. A gente se casou... Agora sim, né? Um homem da casa, mas... Como o Renato coloca, de ser um homem, não um macho. O macho tá cheio aí, mas o homem tá extinto. E foi você que nos ajudou, Renato, porque teve uma vez que a gente mandou uma pergunta para a Escola do Amor Responde. Ah, é? Não sabia dessa. E o Rafael falou, já sei, eu vou perguntar assim, que nós éramos estagiários na época e falaram, o medo dele era de chegar no meu pai e falar, e meu pai falar para ele, você vai casar como, meu filho? Você vai colocar ela para morar onde? E aí ele fez essa pergunta para você. E você falou assim, vocês têm que parar com isso, para os pais, né? Vocês têm que parar com isso, de pensar que o seu filho e sua filha têm que casar com a mesma qualidade de vida que eles têm hoje. Eu creio que uma importância exagerada é colocada nessa questão de ter as coisas todas prontas antes de casar, né? No mundo ideal, você casaria já com uma casa mobiliada, com dinheiro no banco, com todas as coisas já preparadas. No mundo real, poucas pessoas conseguem fazer isso, poucas. E isso encorajou. Depois que a gente recebeu essa resposta, 2 dias depois eu foi falar com a minha mãe. E ele falou, olha, se sua mãe me perguntar como que eu vou sustentar você, eu vou falar isso. Eu vou falar que a gente vai crescer junto, que não vai ser como é na sua casa hoje, mas que um dia eu vou te dar muito mais. E ele foi com tanta certeza, tanta convicção, que quando ele foi falar com os meus pais, nossa, foi uma festa. A gente não imaginava que ia ser assim. E vocês estão casados há 2 meses, e como é que tem sido? Lua de mel. Mil maravilhas. Não, aí agora vocês têm mesmo lua de mel, né? Porque ficou esperando 2 meses, 2 anos, né? 2 anos.
E agora vocês se entregam um para o outro, mas assim, dentro de um casamento, que é outra realidade, né? Outro contexto. E como é que tem sido para vocês? Vocês estão crescendo juntos? Sim, nós crescemos juntos. Os dois, nós fazemos faculdade para poder... E temos os mesmos objetivos de crescer. Então, como a gente ouviu um tempo atrás, nós estamos caminhando um do lado do outro. É isso que tem ajudado bastante a gente. Não eu na frente dela, nem ela atrás, ou vice-versa. Mas os dois estão caminhando junto. Tem momentos, por mais há 2 meses, não tem briga no relacionamento. Tem. A gente veio cada um de uma família diferente. Só que ela sabe a maneira de falar comigo e eu sei a maneira como falar com ela. Por mais que às vezes rola aquele desentendimento, mas tem que resolver. Eu falo pra ela, a gente tem que resolver esse problema antes de dormir. A gente não pode ficar carregando isso daí. Tem gente que é casada há 30 anos e não sabe disso aí. Não sabe fazer isso. Né? Então, quer dizer, mas hoje vocês têm aí as ferramentas, vocês têm as condições. E a estrada adiante de vocês é longa, mas sabendo caminhar juntos, então vocês só têm aí destinos maravilhosos pela frente. Então, simplesmente continuem. Esse é o nosso conselho para vocês. Não desistam das palestras, que vocês vão continuar muito bem. Ok? Legal, obrigada. Parabéns e obrigado pela participação e por compartilhar a história de vocês. Obrigado. Okay? E parabéns também pelas superações individuais, né? Porque vocês só superaram os problemas do relacionamento porque se superaram individualmente. Com certeza. Então, você vê que às vezes você até sabe o que você tem que fazer. Você sabe que você tem que se valorizar, você sabe que você tem que colocar limites no relacionamento, mas você não consegue porque você tem um medo. Você tem um medo e você não consegue superar esse medo. Você tem medo de perder esse relacionamento que te faz mal. Você tem medo de ficar sozinha. Você tem medo de nunca poder se casar ou nunca achar outra pessoa que vai te aceitar. Então você tem se sujeitado a todo tipo de maus tratos. Você precisa de ajuda. E assim como a Bruna e o Rafael conseguiram superar toda a bagagem de suas infâncias que prejudicava os seus relacionamentos, e hoje eles são 2 pessoas diferentes, transformadas. Foram 2 anos, mas eles vieram mudando e hoje estão casados, realizaram o sonho de casar, estão em um bom casamento. Você também tem que olhar para si e entender, você tem comportamentos que têm raízes. E enquanto você não tratar delas, você vai ficar dando murro em ponta de faca. E eu quero estender aqui um convite para você, especialmente para você que já tentou através de psicólogos, já tentou ler livros, já tentou conversar com o melhor amigo, com as pessoas que te ouviram, que te emprestaram um ouvido. Você já tentou de tudo que te apresentaram e você não conseguiu mudar. Você até sabe o que tem que fazer, tem até ideias de onde você está errando, mas você não consegue fazer as mudanças. Dê uma oportunidade a si mesmo e venha participar das nossas palestras para casais e solteiros. Eu quero convidar você para estar com a gente nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, a primeira palestra, ou às 8 horas da noite. Nós estamos aqui no Templo de Salomão, todas as quintas-feiras, às 10 e às 20, na Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê. A palestra é gratuita, você não vai pagar nada, você deve vir com a mente aberta para você ouvir e praticar. Se você não praticar, não vai resolver. Mas nada do que a gente vai passar para você é do outro mundo. É algo que você pode fazer e aplicar na sua vida. Esperamos todos vocês lá, tá bom? Obrigado, alunos. Tchau, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television. Drink beer with the guys. Você conhece uma pessoa solteira. And chase after girls. Você quer muito que ela não erre mais no amor. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it. 'Cause they stick up for me. Namoro Blindado vai dizer pra ela tudo o que você sempre quis que ela soubesse, mas talvez não soube explicar.
Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. O novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Já nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com.